Olá, amigos, muito boa noite. Eu sou Vera Bifulco, psicóloga. Junto com a Maria Aparecida Conte, somos coordenadoras da pós-graduação em Psicologia Clínica Gerontologia da Unixul. E é uma alegria muito grande ter todos vocês hoje na nossa primeira live da pós de Gerontologia do ano. A intenção dessas lives que se iniciam hoje é, durante o decorrer do ano, fazermos acontecer lives com os docentes da pós de gerontologia, para que vocês se aproximem dos temas que são desenvolvidos durante essa pós. Essas lives, elas são desenvolvidas pela Unixul e embaixo do vídeo vocês vão ter a descrição de todos os contatos para acessar as informações. Dou a dica para que se inscrevam no nosso canal, né? Participem com perguntas através do nosso chat, e é uma alegria muito, muito grande mesmo ter vocês e ter o nosso convidado, Dr. José Carlos de Aquino Campos Velho. Boa noite, doutor José. Boa noite, Vera. É uma alegria muito grande começar esse ciclo de lives com o senhor. Eu vou te chamar de você, né? Somos amigos há mais de 20 anos, então eu vou pedir licença de chamar o doutor José de você. O doutor José... O doutor José vai fazer hoje o tema Slow Medicine e a década do envelhecimento saudável. O envelhecimento é um fato, o mundo está envelhecendo, então esse título, esse tema é de mais importante. Doutor José, além da explanação, ele vai também colocar alguns slides para que a aula tenha o seu movimento, não uma aula, uma conversa, mas que haja esse movimento. Bom, vou te apresentar, doutor José. Um momentinho só. Bom, o doutor José Carlos... Esse movimento. Doutor José. Doutor José Carlos é médico formado pela Universidade Federal de Medicina de Santa Maria, Rio Grande do Sul, especialista em clínica médica pela Associação Médica Brasileira e em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, membro da Câmara Técnica de Geriatria do CREMESP e editor do site Slow Medicine Brasil. Doutor José, bom, esse é o currículo formal, né? Mas existe o currículo informal, que eu gosto mais até, e que se soma a esse currículo formal. O doutor José Carlos é um amigo, assim, a toda prova, uma pessoa tremendamente querida, uma pessoa sensível, culta, inteligente, que luta com um determinismo fantástico para que a medicina seja realmente justa, sóbria e respeitosa para todos. Além disso, ele gosta muito, é um amante de viajar, das artes e um praticante do Tai Chi Chuan, família Yang. Acertei, José Carlos? Muito bem. Então, vamos começar, porque tem muita gente legal já nos assistindo, né? A Francine, a Gisela, muita gente, muitos amigos que nos prestigiam. José Carlos, por que esse título, né? Slow Medicine e a década do envelhecimento saudável. Década do envelhecimento saudável emergiu da onde e por que a sua importância? E o que é o movimento Slow Medicine Brasil? A palavra é sua.
Bom, obrigado, Vera. Estou muito feliz e honrado de estar aqui, abrindo essa série de lives que o, o curso de especialização em psicologia clínica e gerontologia da Unixul está organizando, a segunda turma. E esse é um assunto bem interessante. Na verdade, Slow Medicine é uma coisa que eu venho me dedicando a estudar há cerca de 6 anos, de uma maneira mais sistemática, embora eu tenha tomado contato com esses conceitos pela primeira vez em 2010, através do Dr. Dennis McCulloch, que foi o grande divulgador das ideias da Slow Medicine nos Estados Unidos, né? E no início desse mês, eu fui convidado para fazer até foi uma coisa bem legal, porque na verdade, foi a conferência de abertura do Congresso Paranaense de Geriatria e Gerontologia, que, na verdade, era sobre essa temática, Slow Medicine e a década do envelhecimento saudável. E, assim, eu me debrucei um pouco sobre o assunto. Slow Medicine é uma coisa que eu tenho bastante familiaridade, portanto, eu posso conversar com muita tranquilidade a respeito desse assunto. Faz muitos anos já que eu venho falando disso, estudando disso e divulgando essas ideias. Mas a década do envelhecimento saudável eu tive que buscar conhecimento para entender um pouco melhor. Então, digamos que eu estudei bastante e como eu acredito que talvez esse conhecimento ainda não seja de boa parte das pessoas, inclusive da comunidade gerontológica, eu achei que valeria a pena a gente conversar sobre isso, porque tem raízes históricas muito interessantes. O envelhecimento populacional é um fenômeno, né, que vem ocorrendo já desde alguns séculos, particularmente nos países desenvolvidos, né? Cerca de 300 anos, a gente vai pensar que parte dos países desenvolvidos já vivenciam um processo de envelhecimento desde o século XIX. E é um processo hoje global, onde os países em desenvolvimento e mesmo os países pobres vivenciam esse processo de envelhecimento, porém com características muito diferentes. Uma delas é um processo acelerado de desenvolvimento dentro de sociedades ainda muito com recursos muito precários para lidar com essa situação. Uma coisa que desde que eu comecei a me interessar, a estudar geriatria na década de 90 do século XX, né? Já faz um tempo. É engraçado isso, falar do século passado, né? O século passado faz parte da minha vida já. Então, no século passado, eu comecei a me interessar por geriatria, né? Por gerontologia, né? E a gente falava muito, um dos conceitos que eu aprendi naquela época era a transição demográfica e a transição epidemiológica, né? Então, a transição demográfica, ela significava exatamente isso, o processo de envelhecimento da população, onde você teria um afunilamento, né, uma redução da base da pirâmide populacional, que é representada pelos nascidos vivos, né, e um alargamento da pirâmide populacional nos seus segmentos mais altos, né, e particularmente um alargamento significativo daqueles muito idosos, que assim, o que a gente está vendo é assim, pacientes atingindo um número muito significativo de pessoas atingindo faixas etárias muito elevadas, inclusive extremos etários, né, que é acima de 90 anos. Né? E isso é um processo que a gente tem visto, portanto, de uma maneira acelerada nos países em desenvolvimento e nos países pobres também. E esse processo
de transição demográfica, ele se acompanha de um outro processo, que é um processo de transição epidemiológica, né? Essa transição epidemiológica é que mudam as características das doenças que passam a ser enfrentadas, particularmente nessas faixas etárias mais elevadas. Você deixa de ter que enfrentar as doenças infecciosas e passa a ter que dar conta das doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, câncer, os quadros neurológicos, dentre eles as demências, Parkinson, osteoporose e toda uma série de coisas, né? Agora, a gente vive, por exemplo, no Brasil e muitos países da América Latina, da África e da Ásia, vivem esse processo de transição demográfica ainda açoitados por doenças infecciosas. Então, a gente vive uma complexidade maior do processo. Além do fato de ser acelerado, de ter pegado a sociedade, o Estado ainda não adequadamente preparado para isso, existe ainda essa convivência de doenças crônicas não transmissíveis com as doenças infecciosas. E a pandemia veio aí para trazer ainda um novo paradigma, e todo mundo que trabalha em geriatria agora, aparentemente um pouquinho melhor, mas no começo da pandemia a gente vê assim que os idosos foram fustigados assim pela infecção pelo novo coronavírus, com uma mortalidade altíssima no começo, em que se conhecia muito pouco a respeito das abordagens terapêuticas, né? Então, assim, esse processo de envelhecimento é um processo universal, mundial. O mundo inteiro está vivenciando ele de formas diferentes, ou seja, com uma enorme diversidade, de acordo com o país, a região do mundo, a etnia, a cultura. O processo de envelhecimento muitas vezes é acompanhado de uma frequência maior de doenças, uma necessidade maior de suporte dos serviços de saúde. Então, ele passa a ser necessário que se compreenda melhor o processo de envelhecimento da coletividade, das populações, da sociedade, pensando também no nível individual, sabe? Porque a gente envelhece em sociedade, mas os problemas acontecem para as pessoas, sabe? Para um indivíduo que fica doente, para sua família. Embora a sociedade está envelhecendo, mas o que a gente se defronta é com aquela pessoa doente. Então, essa complexidade toda colocou, particularmente ao longo do século passado, da segunda metade do século passado, as organizações, particularmente a Organização das Nações Unidas, eu não diria em alerta, mas ela se colocou de maneira a olhar melhor esse fenômeno, sabe? Que esse era um fenômeno que estava começando a ser visto, que estava começando a tomar visibilidade, e a ONU, então, começou a pensar melhor esse fenômeno para poder criar políticas internacionais que fizessem frente a essa questão. Então, eu me lembro que, por isso que eu falei da questão do século passado, eu me lembro que quando eu comecei a estudar geriatria e gerontologia, a gente falava da transição epidemiológica, a gente falava da transição demográfica. E hoje, em 2025, que era um padrão, era um ponto que a gente colocava importante, em 2025, assim, hoje 2025 é depois da manhã. Então, esse processo de transição demográfica e transição epidemiológica está ocorrendo hoje, ele está aqui ao nosso lado. Então, a gente precisa não só se preparar, mas a gente precisa dar conta para o que se chama um verdadeiro tsunami de idosos que vão aí estar dentro da sociedade, nos trazendo aí toda uma questão problemática por um lado, por outro lado, talvez a gente
por isso, a ideia do envelhecimento saudável é no sentido de ver como a gente pode tornar essas questões não um peso para a sociedade carregar, mas algo que possa ser positivo para a sociedade ter em si, que são as pessoas que envelhecem poderem contribuir para a sociedade com suas vidas, com a sua experiência, com a sua capacidade. Né? Deixa só fazer uma coisa. Não é raro nós encontrarmos pessoas com 90, 100 anos, né? Isso já não é mais uma raridade. Então, a necessidade de se estudar o envelhecimento, quer dizer, como nos portarmos dentro da psicologia mesmo, né? Essa população nova que se coloca, como conhecer todos os aspectos que norteiam este idoso. E também lembrar que cada idoso é único. E num Brasil tão grande, cada região desse país vai ter características próprias de cuidar do seu idoso. Eu quero só fazer que eu esqueci de falar no começo, com relação à nossa pós. Nós temos 2 meses de inscrição. Nós temos os inscritos de março e os próximos de agosto. Então, a próxima inscrição vai ser para agosto, tá? Fiquem ligados nisso. Mas, José Carlos, a Slow Medicine, o que é? Porque muitas pessoas, nós conhecemos, nós bebemos da fonte, né? Somos membros da Slow Medicine. Mas, para quem não conhece, o que é a Slow Medicine e por que este link, por que esta comunhão da Slow Medicine, o que ela tem para nos propiciar junto a essa década do envelhecimento saudável? Eu juro que isso foi uma coisa que me trouxe um pouco de dor de cabeça, assim, porque eu não sabia no primeiro momento o que eu ia falar, como juntar a Slow Medicine com a década do envelhecimento saudável, né? E isso eu fiquei pensando ao longo de... Porque esse convite me foi feito há uns cerca de 3 meses atrás, assim, e eu fui pensando, assim, tentando elaborar como eu ia aproximar esses conceitos, né? Obviamente, a década do envelhecimento saudável propõe claramente, ou até pela própria semântica do nome, né, aspectos de prevenção, né? Para você se manter saudável na velhice, você tem que trabalhar com questões de prevenção, né? E assim, existe algumas perspectivas ou pensamentos eventuais das pessoas, talvez um pouco utópicas, né, de uma velhice plenamente saudável, de uma saúde eterna, sabe? Que você vai ficar saudável até o momento... Ou seja, se você ficar saudável sempre, na verdade, você não vai morrer, né? Porque a morte ela acaba, de alguma maneira, a não ser acidental, sendo decorrente de algum processo mórbido, né? Ainda mais que atualmente é tão arraigada essa questão de que velhice não é doença, né? Que isso foi objeto aí de uma enorme discussão aí recente no ano passado, né? Mas o que a gente sabe é que, na verdade, as doenças são extremamente frequentes na velhice, mas que tem uma série de conceitos que são importantes aí a gente colocar, sabe? Que, embora existam... Se quiser existam... ir colocando os slides, Zé, eu vou fica só à fazer vontade, por favor. Tá, eu vou fazer uma pequena introdução, depois vou passar. Assim, mas, assim, o que a velhice ela é acompanhada de doenças, de processos mórbidos com muita frequência. Porém, ela muitas vezes não se acompanha necessariamente de uma perda das capacidades funcionais do indivíduo. Então, hoje em dia, a questão da capacidade funcional, da capacidade de funcionar na sociedade de uma maneira adequada, não significa exatamente a ausência de doenças. O que eu quero dizer é que, assim, a pessoa pode ser hipertensa, diabética, ter algum grau de osteoporose, ter tido processos relativamente sérios na vida dela e continuar conseguindo ter uma vida
razoavelmente saudável, com qualidade de vida, com relacionamento, com conexões com as outras pessoas e com uma vida comunitária na comunidade onde ela vive bastante ativa. Então, são conceitos... E aí, assim, a Slow Medicine entra um pouco nesse aspecto. Por quê? A Slow Medicine, do ponto de vista preventivo, a gente valoriza muito a questão, eu diria que 2 pontos no que se relaciona à prevenção. As pessoas sabem da prevenção primária, da prevenção secundária, da prevenção terciária, da prevenção quaternária, nem todos conhecem muito bem. Mas, assim, prevenção primária é aquela prevenção que você faz quando você não tem nenhuma doença e você tenta tomar atitudes que ajudem você a evitar essas doenças. Então, evitar o tabagismo, se alimentar direito, fazer atividade física, campanhas de vacinação, tudo isso, usar cinto de segurança, capacete, tudo isso é prevenção primária. Prevenção secundária é aquela que você trabalha com o indivíduo que já teve um problema de saúde, ele colocou um stent porque teve um infarto ou teve uma angina, e depois vai ter que fazer toda uma série de modificações nos hábitos de vida dele para poder fazer com que aquela situação que o levou a um evento agudo se torne controlável e não venha a se repetir, ou a gente diminua a probabilidade de se repetir. A prevenção terciária, você já tem um indivíduo que teve uma doença mais séria, que ficou com uma sequela, e você tenta reduzir essa sequela, muitas vezes através de assistência multiprofissional, com fisioterapia, terapia ocupacional, são as estratégias de reabilitação. Isso é a prevenção terciária. E a prevenção quaternária, que é muito interessante, na verdade, o que a medicina hoje, ela é muitas vezes intervencionista demais. A gente faz diagnósticos em excesso, a gente faz tratamentos em excesso, e dentro dessas coisas que a gente chama de sobrediagnóstico e sobretratamento, muitas vezes a gente comete iatrogenias, ou seja, doenças e problemas ocasionadas pela intervenção médica. Então, a P4, a prevenção quaternária, ela busca exatamente isso, é você evitar que as intervenções médicas, as intervenções na área de saúde, provoquem sofrimento, danos para o paciente. E se a gente for pensar na Slow Medicine, talvez ela haja, as ideias da Slow Medicine são muito mais do ponto de vista de prevenção primária e prevenção quaternária. Esses talvez. Mas claro que a gente trabalha em todos esses aspectos. Eu vou passar alguns slides só para ilustrar aí essas ideias, então vou tentar fazer isso relativamente rápido, tá? Enquanto você coloca os slides, boa noite, doutora Lohane, Peixe, eles estão nos assistindo pelo chat. Então é isso, né? Esse cara aqui é o Dennis McCullough, né, que é a pessoa com quem eu tive o primeiro contato nos Estados Unidos sobre Slow Medicine, foi num congresso de geriatria em Miami, na verdade não é em Miami, foi na Disney esse congresso. Muito interessante, na Disney tem muita criança, tem muito doce. Né? Ele é autor desse livro aqui que chama My Mother, My Mother, que é uma pequena obra. Infelizmente a gente não tem a tradução. Seria uma pequena obra-prima. Aí, assim, foi onde eu sedimentei as minhas ideias a respeito de Slow Medicine. E, assim, para quem não conhece, a Slow Medicine, ela se origina inicialmente de um movimento maior que se chama Slow Food. Nasceu na Itália, na década de 80, século passado. O seu fone está fazendo alguma interferência e não está dando para escutar. Não, na verdade, tem um avião aqui perto subindo. Ah, tá bom. Então, deixa ele. Acho que é por conta do. Enquanto o avião passa, eu quero dar uma boa noite para a Lívia, que entrou agora. Boa noite, Lívia. Agora o avião está fazendo menos barulho, eu acho. Eu vou. Você quer falar um pouquinho, Vera, enquanto eu
Eu espero passar Todo esse... avião, pá. É assim, como membro da Slow, eu conheci a Slow, fui apresentada para a Slow Medicine Brasil em 2016 pelo Dr. José Carlos, e é uma, assim, a gente fica muito feliz quando percebe que outras pessoas pensam e atuam dentro das suas especialidades da mesma maneira. Então, houve realmente uma felicidade muito grande quando fui apresentada ao site, aos princípios da Slow Medicine, ao movimento Slow, né? E até me lembrei quando você falou, José Carlos, a gente começa uma velhice boa usando o cinto de segurança. Foi assim que eu te conheci há mais de 20 anos atrás, numa palestra onde você falava assim: você quer envelhecer bem? Use o cinto de segurança agora, enquanto é jovem. Então, é esse tipo de fala, né? A gente não fica velho de uma hora para outra, a gente tem que pensar nessa velhice enquanto se é jovem ainda, apesar de que há uma distância de tempo que a gente acha que é muito longa, mas o tempo passa muito rápido, e a gente tem que realmente fazer essas ponderações o quanto antes. Pode continuar, Zé. Fala é sua agora, vamos lá. Vamos ver se os militares vão deixar em paz aqui. Bom, então, o movimento Slow Medicine, na verdade, ele é uma vertente do movimento Slow Food, que nasceu na Itália, né, na década de 80 do século passado, que mais ou menos foi a primeira pessoa que coordenou, que capitaneou isso foi o Carlo Petrini, que é um ativista italiano, né, que propunha um alimento bom, limpo e justo, né? E aí, assim, você tinha me perguntado assim um conceito de slow medicine, e eu acho que esse conceito ele ajuda a gente a entender melhor, sabe? Isso aqui é de um grupo americano que chamava Updates in Slow Medicine, que atualmente eles não estão mais ativos, mas eles propunham a slow medicine como uma prática da medicina na qual se é cuidadoso ao entrevistar e examinar os pacientes, cuidadoso em ponderar os riscos e benefícios das intervenções diagnósticas e terapêuticas, sem pressa de intervir quando os sintomas são pouco específicos, que se utiliza da observação clínica como importante estratégia diagnóstica e terapêutica, e cautelosos sobre a adoção de novos testes diagnósticos e terapia até que as evidências estabeleçam o seu valor. Eu sempre achei que esse é assim, que na falta de um conceito, eu me defrontei com esse conceito e eu digo, aqui a gente consegue mais ou menos enxergar tudo o que se propõe dentro da slow medicine, né? Por quê? Porque, assim, lá na Itália, por exemplo, eles têm o manifesto da slow medicine, que como a slow food tem e propõe um alimento bom, limpo e justo, o manifesto da slow medicine, que foi criado em 2011 pelo grupo italiano, né? Ele propõe uma medicina sóbria, né? Onde fazer mais não quer dizer fazer melhor, e é bem bonitinho aqui no canto inferior esquerdo do slide. Vocês vão ver aqui tem o logotipo da Associação Italiana de Slow Medicine, e que eles colocam dois caramujinhos, né, dois caracóis, e isso significaria o profissional de saúde e seu paciente, trocando ideias, compartilhando as suas decisões, né? Ou seja, trabalhando os valores, as expectativas, os desejos das pessoas, né, como algo diferente, como algo inviolável, né? Então, isso expressa uma medicina respeitosa. E, por fim, uma medicina justa, que é uma medicina democrática, que é uma medicina de boa acessibilidade para todos, né? Existe também um grupo de princípios que foram produzidos, elaborados pela associação, pelo Instituto Holandês de Slow Medicine, né? Que são 10 princípios e que a gente traduziu para o português, eles podem ser encontrados no site, e que, na verdade, tiveram mais impacto aqui conosco no Brasil do que propriamente na Holanda, né? A Slow Medicine não é uma coisa que tenha uma série de publicações científicas muito Alguns dos livros, eu trouxe aqui. Muito bom, muito bom.
Esses são 2 livros que existem em língua portuguesa, porque tem uma série de livros que falam a respeito da slow medicine. E esses que eu estou trazendo para você eles são livros que tocam especificamente nas questões, na filosofia, nos preceitos, nos princípios da slow medicine, né? Aqui no meio a gente vê os livros de cuidados paliativos que abordam as questões de cuidados paliativos, que estão muito próximos também, que compartilham um território assim com a slow medicine, né? O Norberto Bobbio, ele é pai de um... tá ali o livro. Eu acho que o nosso público não está me vendo, mas depois, quando você tirar os slides, eu volto a mostrar novamente os livros que estão comigo. Norberto Bobbio é pai do Marco Bobbio. Essa questão, na verdade, por que eu trouxe a ideia de trazer o Bobbio aqui, o Norberto Bobbio? Porque, assim, já tinha se pensado muitas vezes a questão da velhice ao longo do século XX, mas se pensava mais no nível individual, assim, né? Desde Marco Túlio Cícero, que foi um senador romano que escreveu um livro sobre a velhice, a De Senectude, e o Norberto Bobbio, que escreveu um livro que seria uma espécie de uma atualização do livro do Marco Túlio Cícero. Eu achei muito bonito isso aí, que foi uma entrevista que perguntaram para ele, né, como era viver a velhice, né? E aí ele fala: e você como a vive, né? Aí ele responde assim: nessa última parte do meu discurso penso ter dado a resposta. Direi em resumo que tem uma velhice melancólica. A melancolia subentendida com a consciência do não realizado e do não mais realizado. A melancolia é suavizada, todavia, pela constância dos afetos que o tempo não consumiu. Então a gente entra na década do envelhecimento saudável, né? Que a gente vai ver um pouquinho aqui, foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Como a década do envelhecimento saudável, no dia 14 de dezembro de 2021. 2020, perdão, não é uma coisa de muito tempo. A Organização das Nações Unidas, então, declarou que essa década de 2021 a 2030 seria a década do envelhecimento saudável, né? Que é um projeto para todo mundo, né? Que é, portanto, tocado pela Organização das Nações Unidas, mas tendo como instrumento a Organização Mundial da Saúde. E eu achei muito interessante esse conceito de envelhecimento saudável, né? Porque ele é curto, consistente, incisivo e claro. Envelhecimento saudável é um processo que mantém as habilidades funcionais que permitam o bem-estar na velhice. Isso é uma colocação que permite um mundo de reflexões, né? Ou seja, envelhecimento saudável é que você tem a capacidade de viver em sociedade e você se sinta bem. Não interessa exatamente o teu estado, talvez, de plena saúde, ou seja, assim, você pode ser portador de problemas de saúde e mesmo assim você preserva a tua habilidade funcional e você se sente bem. Então é um conceito mais amplo do que aquele conceito mais restrito da Organização Mundial da Saúde, que propõe a saúde como completo bem-estar físico, psíquico e social e não apenas a ausência de doenças, que é um conceito que por muito tempo serviu, mas que hoje talvez ele não consiga corresponder à realidade, que muito pouca gente seria saudável dentro dessa perspectiva, né? Seria impossível, né, Zé? Porque com o envelhecimento a gente tem alguns achaques, não tem como. Agora, desde que a gente consiga conviver com as nossas dores, mas de uma maneira que a nossa funcionalidade nos permita ter uma vida que a gente possa considerar uma vida boa, né?
uma vida que não nos tolha, que não nos restrinja demais e que nos torne ainda funcionais e produtivos. Eu acho isso o correto. Então, é fundamental que a gente entenda bem esse conceito do que é um envelhecimento saudável, que não se restringe à ausência de doença, mas a manter a funcionalidade e uma qualidade de vida, que é tremendamente individual também, porque diz respeito a toda a história pregressa de cada um. Eu acho tão bonito isso, porque é um dos princípios da Slow Medicine, que é a individualização do cuidado, né? Onde cada cuidado diz respeito a cada pessoa em particular, singular e ímpar. Zé, desculpa, mas me empolguei aí. Te interrompi. Então, a década do envelhecimento saudável, né, onde essas questões da capacidade funcional ou habilidade funcional, a capacidade intrínseca, que isso é um conceito bastante relevante, que foi um dos pontos onde aquela campanha que houve da velhice não é doença, o ano passado, em relação ao CID-11, ao Código Internacional de Doenças, eles colocam a capacidade intrínseca como uma questão muito significativo. Então, todo mundo vai ter que entender um pouquinho o que é esse conceito da capacidade intrínseca, porque eles colocam como a capacidade intrínseca como um dos aspectos do envelhecimento saudável, né? Então, assim, tem alguns eixos que eles colocam como importante, como a Organização Mundial da Saúde coloca como importante na década do envelhecimento saudável. Um deles se refere ao combate ao idadismo, né? Ao etarismo, mudando a maneira como a gente vê a velhice, né? Como a gente se relaciona, como a gente sente, como a gente age em relação à velhice, né? Também, assim, permitir que a sociedade, as comunidades promovam as habilidades das pessoas idosas, né? E a gente vê assim que a questão da saúde é muito relevante dentro do envelhecimento. Então, assim, que os serviços de saúde consigam se estruturar para dar conta das necessidades das pessoas idosas. E, além disso, quando aquela pessoa se coloca numa possibilidade, numa perspectiva de ter necessidade de cuidados de longa duração, que ela possa ter acesso a isso também através dos cuidados que a sociedade se organiza para fornecer, né? Isso aqui é interessante, né? É uma ferramenta que foi criada, né? Que chama Integrated Care for Older People, né? Ou ICOPE, né? Que traduzida para português como uma atenção integrada para os idosos, que é uma busca de você ter uma avaliação de vários elementos: a mobilidade, a cognição, o humor, a audição, a visão e a condição cardiovascular da pessoa, né? Que são coisas que vão permitir uma melhor, muito provavelmente uma capacidade funcional melhor, e isso é que vai determinar a capacidade intrínseca do indivíduo. Por que eu acho importante trazer esse slide? Essa iCope, ela é um instrumento, uma ferramenta que está disponível na internet, e não só na internet, mas ela está disponível como um aplicativo para celular, onde você baixa ele no teu celular e você consegue fazer essa avaliação. E essa avaliação, ela aponta para soluções que você pode dar em determinadas situações, uma vez você detectando e detectando determinada situação, que a pessoa está deprimida, a pessoa tem alguma questão cognitiva, que caminhos tomar a partir de então. Vale a pena, eu baixei essa ferramenta no meu celular, é de uso muito fácil. Depois eu passo o nome no chat de como que ela se chama. Ela pode ser utilizada tanto nos celulares da Apple quanto nos celulares Android. Na verdade, então, isso aqui é um pouquinho, só elaborando um pouquinho melhor essas sugestões que essa ferramenta YCope traz, que na verdade é isso, assim, além de triar e apontar os problemas, ela aponta busca as alternativas ou os caminhos para enfrentar essas situações de dificuldade que você observa através da utilização dessa ferramenta, né?
eles propõem lá que, efetivamente, isso deva ter toda uma série de níveis de atuação, né? E também eu achei bem interessante que eles que as pessoas muito idosas não devem ser deixadas para trás. Essa tradução foi um pouquinho difícil, até porque estava em inglês, mas ações elaboradas para não deixar as pessoas bem mais velhas para trás, ou seja, que a gente consiga enxergar a sociedade globalmente, inclusive esse que talvez seja um dos grupos mais marginalizados dentro das pessoas, que é aquela pessoa mais velha e mais frágil, né? Bom, eu vou interromper um pouquinho aqui, Vera, voltando aqui, porque a gente tem mais alguns poucos slides aqui que eu gostaria de conversar sobre eles depois. Antes disso, José Carlos, temos duas pessoas que fizeram duas observações muito interessantes, né? A Gisela, que diz, sou enfermeira e trabalho na lógica da slow medicine. Então, a gente entende que a slow medicine é abrangente para todas as especialidades, né? Parabéns, Gisela. E a Andrea Prates vai participar futuramente, porque ela é uma das docentes aqui da pós. Um beijo, Andrea, e o Rafael Tomasi, né? Que ele diz, slow medicine mais avaliação geriátrica ampla, mais cuidados paliativos, igual a cuidado integral. É isso mesmo. E agora que o pessoal está vendo, nós dois, olha, esses são uns dos livros, está vendo? Olha, que o José Carlos, em língua portuguesa, O Doente Imaginado, Medicina Demais. Este livro, que é meu livro de cabeceira, eu acho que todo mundo deveria ler, A Arte Perdida de Curar, do Bernard Lowe, e do Norberto Bobbio. Aliás, este livro, Andréia, é seu, está comigo, tá? Olha aqui, está comigo, vai ser devolvido. Então, são livros, assim, referências, né? Tá bom? Ótimo. Pode continuar, José. Bom, então, assim, falando um pouco desses conceitos todos que eu trouxe, assim, o que eu acho é que, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre slow medicine e envelhecimento e velhice, a partir de algumas coisas que eu recebi do Dr. Dennis McCullough. Logo que eu tive a ideia, que foi amadurecendo ao longo de 5 anos, praticamente, a ideia de divulgar o movimento slow medicine no Brasil, sabe? Eu demorei bastante até chegar a questão de, quem sabe a gente tenta fazer isso através da internet, que acabou sendo um caminho interessante, aparentemente até um caminho sem volta. Vou falar um pouquinho mais a respeito dessas questões, mas assim, aonde que se aproxima essa questão do envelhecimento saudável, da década do envelhecimento saudável e da slow medicine? A gente vê ali que a década do envelhecimento saudável ela propõe a manutenção da capacidade funcional do organismo, cuidado de longo prazo. E a slow medicine, assim, então ela é um grande instrumento, uma grande ferramenta para dar efetivamente para o. Acho que está trabalhando. O avião está passando de novo? Os militares. Perto da minha casa tem uma base aérea. Eles fazem exercícios com os aviões, que são os jatos, né? E aí os jatos são muito barulhentos. Vamos lembrar que o José Carlos está falando de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Então, mas a gente espera eles passarem, sem problema. Vai passar nessa avenida um samba popular. A gente espera eles passarem mesmo, viu? Faz 4 anos que eu estou esperando. Então, aquela frase do Norberto Bobbio, no final eu me identifiquei tanto com ela, porque, afinal das contas, né, eu sou velha, somos velhos, né? E essa certa melancolia, né,
que nos dá de coisas que a gente não conseguiu realizar e talvez não consiga mais realizar, né, para essa vida, mas que elas são os afetos cobrem essa melancolia. Então, quando a doutora Andréa Prates vir dar a palestra dela, a Andréa ela tem os 4 pilares do envelhecimento saudável, e um deles é justamente essas relações de afeto, que elas nunca podem deixar de existir, porque elas nos sustentam. Pronto, agora o avião já passou. Já passou. Então, eu estava falando da questão. Eu acho que a slow medicine pode realmente funcionar como um instrumento para o médico conseguir aplicar no seu, para o médico ou para o profissional de saúde sensulato, aplicar no seu cotidiano, para que essas questões possam ser atingidas. Assim, a ideia da manutenção da capacidade funcional, a ideia de um cuidado mais individualizado, mais parcimonioso. E aí eu acho que vale a pena a gente ver aqui o que Dennis McCullough falava a respeito disso, né? O Dennis McCullough, ele dizia que a slow medicine seria uma filosofia, uma prática e uma metáfora, né? Então, a filosofia, né, ele diz assim que a velhice nos coloca à frente de uma série de decisões muito importantes, em particular no que se refere a cuidados médicos. E que a prática clínica propõe a desaceleração do processo de decisões, né? Tentando conhecer melhor esse indivíduo, tentando adequar a capacidade, a conhecer melhor, tentando adequar o cuidado a ele, né? Então, assim, ele já pontuava que as redes de suporte, né, a autonomia do indivíduo, a sua relação com a família e a comunidade eram muito importantes, né? Como assim, dentro da questão do envelhecimento saudável, se ressalta muito a ideia da relação do indivíduo com sua comunidade, né, com o meio onde ele vive, né? E aí ele propunha também, né, que a abordagem dos idosos deveria ser mais personalizada, mais humanística, né? Que a fast medicine, como ele chamava, né? Com alta tecnologia, ênfase na eficiência, rapidez de decisões e protocolos, pode ser deletéria particularmente para os idosos, ameaçando-os em sua autonomia e independência e levando-os muitas vezes a uma situação de perda do controle, né? Isso aqui é uma coisa muito clara, assim, um idoso que, de uma maneira meio intempestiva, é levado para uma UTI, às vezes você pode ter um processo de uma deterioração muito rápida e, às vezes, um ponto de inflexão na vida dele que torna, a partir dali, um indivíduo que vinha mantendo uma determinada capacidade de relacionamento e de vida, se torna um indivíduo dependente de suporte e do cuidado de outros, assim. Então ele acha que a gente precisa reavaliar essas coisas, né? E aí, quando eu falo da slow medicine ser uma espécie de um instrumento, a slow medicine, na verdade, ela compõe uma série de iniciativas, né? A medicina narrativa, os cuidados paliativos, a choosing wisely, né? A medicina baseada em valores, o cuidado apropriado, são tudo o que a gente poderia chamar de uma caixa de ferramentas para facilitar a prática cotidiana da tomada de decisões que busquem o melhor cuidado do paciente, né? Isso aqui, na verdade, é um slide que eu coloquei assim que a proposta de uma década do envelhecimento saudável, ela se defronta também
com uma realidade muito crua, uma realidade muito difícil. A gente está saindo de uma pandemia, tem uma guerra acontecendo, as pessoas estão quase esquecendo, mas a Ucrânia está sendo destruída, uma guerra insana. A gente tem ainda muita miséria, muita pobreza no mundo, né? E a gente pensar que a gente vai conseguir fazer tudo isso em relação ao envelhecimento pode ser uma coisa muito utópica ainda, né? Mas eu acho que o que era utópico há 200 anos atrás, hoje é uma realidade. Então, eu acho que a gente não pode se perder dessa questão, né? Só que eu só lembrando para a gente o nosso site aí, para quem não conhece, o site da Slow Medicine, né? www.slowmedicine.com.br, tem muito conteúdo legal lá. Bom, a apresentação era essa, na verdade. José Carlos, bom, imensamente obrigada por essa excelente explanação, por todas essas informações valiosíssimas. Nós estamos a 5 minutos para terminar a nossa live. Então, eu queria que você fechasse com chave de ouro, respondendo essa indagação. Sabedouro de tudo isso, tanto para você quanto para a prática, sua prática clínica do dia a dia, como o José Carlos está envelhecendo? Pois é. Não vale copiar do Norberto, porque dá vontade de copiar um pouquinho dele, a fala dele. Como o José Carlos está envelhecendo? Bom, tem algumas coisas que me vêm à cabeça, assim, né? Uma é o Mário Quintana, que um dia... Isso parece que é meio folclórico, eu nunca achei essa afirmação dele, eu procurei, não achei, mas uma vez perguntaram para ele, né? Então, poeta, o senhor está com 87 anos aí, tá ainda ativo, qual é o segredo da longevidade, né? E aí o Mário Quintana respondeu assim: olha, eu não sei nem como que eu cheguei até aqui. Não foi por falta de descuido, né? Então, eu acho assim que a vida ela é permeada de incertezas, assim. Eu acho que a vida ela é um processo de busca permanente. Como todo mundo, passei por sofrimentos de ordem psíquica, algumas coisas de ordem física, mas algumas coisas de ordem psíquica, e eu acho que fui aprendendo ao longo do tempo com essas questões que eu tive que enfrentar. Mas eu li alguns anos atrás, depois de ter visto uma palestra aqui no Rio Grande do Sul, de um médico falando das zonas azuis, as blue zones. Tem 2 lugares do mundo. Um é a ilha de Okinawa, no sul do Japão, que eles têm uma palavra que eles chamam de Ikigai, né? Ikigai é a razão pela qual você acorda pela manhã, ou talvez a razão pela qual você levanta da cama pela manhã. E aqui, na Costa Rica, tem uma península que chama Península de Nicoya, ambas são zonas azuis, né, blue zones, que eles propõem uma ideia de um plano de vida, que seja alguma coisa, um propósito de vida. Então, assim, eu particularmente acho que essa questão do propósito de vida é essencial. Perder o propósito na vida é você perder talvez o motor principal que te dá energia para enfrentar o cotidiano e para levantar de manhã e para nessa coisa da Península de Nicoya, lá tinha um senhor que tinha perto de 100 anos que o plano de vida dele, ou o propósito de vida dele era o seguinte: ele todo sábado de manhã ele pegava o ônibus, ia até o mercado da cidadezinha próxima, que eram mais ou menos 10 quilômetros, coisa do gênero.
e comprava suprimentos, alimentos para levar para casa, e ele, no dia seguinte, cozinhava, ao longo do sábado e no domingo de manhã, cozinhava para a família toda. E toda a família, no domingo, ia almoçar com ele. Então, o propósito dele era fazer isso. Isso era uma coisa que ele colocava assim: eu preciso fazer todo domingo o almoço para a minha família. Então, ele chamava isso de plano de vida, né? Então, eu acho que essa questão do propósito de vida, do Ikigai, realmente é uma questão significativa, assim, né? E assim, eu tenho sorte de ter saúde física, acho que tenho conquistado ao longo dos anos um pouco mais de equilíbrio mental, assim, sabe? Uma coisa que não é simples. E assim, eu mantenho uma enorme curiosidade frente ao mundo, sabe? Frente aos desafios, assim, sabe? Tecnologia e, ao mesmo tempo, a valorização do que é simples, sabe? Eu, recentemente, me mudei para o Sul, depois de muitos anos em São Paulo. Claro que eu sinto falta, por exemplo, de algumas coisas. Por exemplo, vai estar passando em São Paulo agora no Cineclube lá do Museu Lázaro Segall, o novo filme Drive My Car, que é baseado num livro do Haruki Murakami, né? E eu gostaria de ir lá, como também gostaria de sair da Estação da Luz e conhecer o caminho que leva até a Sala São Paulo para ver um concerto da USESP, sabe? Então, eu sinto falta de São Paulo nesses aspectos aqui. Mas hoje eu estava saindo do trabalho, onde eu atendi alguns pacientes, e eu pensei assim, eu mudei completamente a minha vida, assim, sabe? E essa capacidade de mudança, essa possibilidade de mudança e de adequação a uma nova vida, a uma vida diferente, a uma vida com novos aspectos ou com novos desafios, me parece interessante. Eu acho que a gente tem que manter isso assim, e eu acho que eu tenho conseguido fazer isso. Tem algumas coisas que para mim são importantes. A slow medicine é muito importante. Talvez, assim, eu sempre pensei que se eu tivesse que deixar algum legado, eu vou deixar o legado, um dos legados é a slow medicine, né? O Tai Chi Chuan para mim é uma coisa que faz parte da minha vida de maneira muito importante. E uma das coisas que me fez voltar para o Sul é estar mais próximo da minha família, essas coisas. Eu acho que tudo isso vai ser legal. Afetos, né? Zé, a tua fala foi maravilhosa, mas você tem que responder uma pergunta que eu vi agora aqui no chat, que é de uma grande amiga nossa, que é a Lilian Liang, da revista Aptari, e ela faz uma pergunta para o Dr. José Carlos. Muitas vezes o profissional de saúde adota a slow medicine em sua prática, mas o paciente interpreta essa abordagem de maneira errada. Importantíssima isso, por causa que a slow medicine, nós temos a proposta de levar a slow medicine também para o público leigo, né? Não é só para os profissionais de saúde, o público leigo também ser ciente dessa realidade. E daí ela completa, por exemplo, né, com essa pergunta: mas não vai pedir nenhum exame? Não vai levar meu pai para a UTI? Como educar a população sobre a slow medicine? Lilian Lian, da revista Aptari. Nossa, eu achei tão pertinente, apesar de a gente estar com um tempinho curto, mas eu acho que vale muito a pena essa reflexão. Até porque é uma das nossas propostas, né? Tivemos a nossa reunião ontem à noite, que é justamente ampliar este conhecimento da slow medicine cada vez mais, não só para os especialistas da área médica, mas para o público, né? Os leigos. Dá para responder, Zé? Eu vou tentar responder, mas assim, todas essas iniciativas, particularmente a Choosing Wisely e a Slow Medicine, elas têm uma interface de um trabalho, digamos, educativo com a sociedade, com o cidadão. A participação do cidadão seria muito importante na modificação desses paradigmas e dessa cultura que, de certa maneira, nós próprios médicos criamos
ao longo dos últimos 40, 50 anos, de que tudo que precisa ser resolvido através da solicitação de exames, através do uso de tecnologias mais complexas, ou a gente estimulando a medicalização e a dependência das pessoas dos conselhos e desse conhecimento médico. Então, assim, eu acho que a participação dos cidadãos, da pessoa, da sociedade, e conhecer melhor esses conceitos é extremamente importante e interessante. Assim. E aí o que a Vera falou, eu vou reforçar aqui, pensando nisso, a gente está estruturando, elaborando aí um encontro para esse ano do movimento Slow Medicine, exatamente tentando levar essa mensagem para o público, levar essa mensagem para as pessoas, assim. E aí, Lilian, eu vou te colocar uma questão que foi levantada ontem na nossa reunião, que a gente pensou em convidar você para falar a respeito de como a gente pode levar essa história para a população em geral, porque você é uma pessoa muito simpática, muito legal e que tem toda essa expertise de falar com as pessoas de uma maneira clara e em linguagem acessível. Para quem nos ouve, duas coisas. A professora Lilian Liang é jornalista e ela é docente, é uma das docentes da pós-graduação em gerontologia da Unixul. E agora acabamos de documentar ao vivo, né, dentro de uma live, esse convite. Lilian, irrecusável. Olha, nada acontece ao acaso. Muito bom. Eu só queria fazer mais uma pequena observação, que a Lilian, ela alguns anos atrás, eu acho que 2 ou 3 anos atrás, ou talvez até mais, ela nos presenteou com uma longa entrevista sobre Slow Medicine na revista Aptar, eu acho que foram quase 4 páginas, onde a gente pode conversar com muita liberdade, realmente com muita liberdade, onde as coisas foram publicadas sem muita censura, assim, sabe? Que foi impactante, assim, até em alguns momentos eu achei muito legal. Excelente. Olha, eu quero agradecer, Daniel. A Lilian Liang, irrecusável, fico lisonjeada. Pronto, já temos o aceite da professora Lilian. Perfeito, perfeito. Olha, realmente a gente tem que terminar, né? Até passamos um pouquinho da hora. Eu quero agradecer imensamente a todos que nos ouviram, né? Nessa live deliciosa, ao doutor José Carlos Campos Velho, obrigada. Iniciamos essa série de lives com o doutor José, um presentão, e convidar a todos, né, que participem das nossas, se inscrevam no nosso canal, participem das nossas lives, né, para receber todas as notificações, e que agora em agosto se inscrevam para o curso de pós-graduação em Psicologia Clínica e Gerontologia. Boa noite a todos, boa noite mais uma vez, Carlos, obrigada, e um bom descanso para todos. Boa noite, obrigado.